Então, bora lá começar. Os tutoriais, os livros de história, enfim, começam logo a falar na Primeira Guerra Mundial num facto, num acontecimento que foi a morte de Frederico Ferdinand, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E então foi morto numa visita aos Balcãs, na Sérvia, e então, enfim, tudo começa ali. Mas eu não vou falar no gatilho, eu vou falar no porquê que a arma estava apontada. Portanto, vou recuar muitos anos atrás, e vejam bem, vocês vão-me já questionar: porquê que estás a falar nisto? O que é que isto tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu anos e anos mais tarde? Vou já, por exemplo, para a peste negra. Reparem, meus amigos, vivia-se a idade das trevas, era aquela idade em que o homem vivia sem qualquer perspectiva, precisamente, de vida terrena. O divino estava acima de tudo, portanto, o homem vivia para dar graças a Deus, para... Nada que o homem fizesse seria importante. O homem não tinha que se preocupar com ciência, o homem não tinha que se preocupar em estudar, o homem só tinha que se preocupar com a sua sobrevivência, porque, enfim, Deus, havia uma entidade superior que tomava conta de tudo e de todos nós, e, enfim, representado no clero. Então, não, o ser humano não tinha nada que estar a pensar. Éramos apenas um produto divino e, enfim, só tínhamos que existir e fazer o bem para que depois pudéssemos, sim, viver numa outra vida, no céu. Mas veio a peste negra. Isto é a minha perspectiva da história. Okay? Mais ou menos ali por volta de 1300 e qualquer coisa surgiu a peste negra, e o homem ficou desolado, pensou: mas isto é que é a vida. E atenção, a peste negra, e já vou começar a relacionar com a Primeira Guerra Mundial, aconteceu muito ali na zona central da Europa, na parte germânica, na parte francesa, na parte inglesa. E aqueles povos realmente, enfim, ficaram totalmente devastados com esta questão da peste negra. E então, mais ou menos na mesma altura, nasce o renascentismo, que é, no fundo, o homem a tentar perceber a sua existência, porque é que estamos cá. E então começou a dedicar-se um pouco mais ao conhecimento, às artes e até mesmo à ciência, porque a invenção Gutenberg, um germânico, depois, passado 100 anos, conseguiu inventar a máquina de impressão. A primeira estampagem foi feita por Gutenberg, e precisamente do quê? Da Bíblia, mas claro, em latim. Mas atenção, em latim ninguém percebia nada daquilo, e deu-se, na sequência deste livre pensamento, o Renascimento, a Revolução Protestante. Quem foi o grande mentor da Revolução Protestante? Também o germânico Martinho Lutero. E Martinho Lutero teve o topete, a igreja romano-germânica, que era tão fechada, não é, ao mundo. Eles é que tinham a base do conhecimento de tudo, o povo não tinha que estar a pensar em nada. Teve o topete de, pela primeira vez, traduzir a Bíblia para uma língua corrente, para a língua germânica, para uma língua em que pudesse ser lida por mais pessoas. Então, reparem, isto na altura em que... Mas, enfim, porque é que se deu esta Revolução Protestante? Porque o próprio clero não cumpriu os dogmas que pregava.
sei lá, houve um Papa que até teve 8 filhos, aquela questão celibatária, e depois comprava-se perdões, que era as indulgências, não sei, pá, enfim. Quem quiser depois vai ver aí tutoriais de história e veja a cronologia e veja essas coisas todas. Reparem bem que foi daí, precisamente, que saiu o protestantismo. Foi depois de movimentos régios absolutistas, no caso do rei Henrique VIII, que cortou radicalmente com a Igreja Romana para poder controlar todo o poder, também o religioso. E então, depois houve, quer dizer, Henrique VIII baseou-se no calvinismo, que nasceu ali também em França. Foi também um outro movimento protestante, mas vou-me aqui concentrar precisamente no grande mentor disto tudo, do livre pensamento, e que foi Martinho Lutero. Depois, consequentemente, enfim, vieram outros movimentos. Depois houve também uma contra-revolução protestante, que foi o Concílio de Trento, que deu origem depois à Inquisição. Inquisição que em Portugal e em Espanha, meu Deus, e é por isso que nós portugueses, até ao Estado Novo, sempre fomos muito tacanhas, porque tivemos sempre aquela instrução da Idade Média, da Idade das Trevas. Tu não tens que pensar, há quem pense por ti, não tens de te dedicar a nada, vive, tem uma boa vida e ser bonzinho se queres ir para o céu. Enfim, e é por isso que há aqui já uma diferença entre os povos do norte da Europa e os povos do sul. Os povos do sul com a influência da Igreja Católica Romana, e os povos do norte que fizeram uma ruptura, precisamente, com a Igreja do Papa, e então começaram a seguir o seu próprio caminho. Isto foi importantíssimo para o livre pensamento e para uma burguesia inovadora, porque o catolicismo condenava a ganância, condenava a abundância e o facto do homem querer muito mais do que o que deveria ter, e se alguém poderia, ou se alguma instituição poderia ser rica, seria apenas a instituição que servia a Deus, que era a instituição papal, neste caso a Igreja Romana. Isso houve logo aqui, é por isso que muitas vezes, ainda hoje se vê, então, mas ainda hoje na União Europeia há sempre aquela conversa, há uma Europa a dois, uma Europa rica, e há uma Europa considerada de segunda. E no fundo é verdade, porque a mentalidade da Europa que ficou associada ao catolicismo, à Igreja Romana clássica, que não aderiu ao protestantismo, continua a pensar como na Idade das Trevas. E o que é que aconteceu então na Europa livre de pensamento, religiosa à mesma, mas livre de pensamento, empreendedora, burguesia, que pôde finalmente, bora lá fazer dinheiro com isto, deu-se depois, finalmente, muito mais tarde, La Révolution, compadre, a Revolução Industrial, e viveu-se La Belle Époque, quando a França tinha a hegemonia cultural na Europa, na altura da Torre Eiffel. Mas a primeira fase da Revolução Industrial, por acaso, nasceu em Inglaterra, e na Inglaterra, enfim, começou, vejam bem, a dar-se movimento ao ferro através do carvão, através do vapor. Começou a haver o comboio inacreditável, maquinaria a mexer-se sem ninguém lhe tocar, toda a produção começou a ser através de motores a vapor e deixou de ser artesanal. Isso
é de uma importância inacreditável. Depois, como estava a falar há pouco, a Belle Époque é quando se dá... Vivia-se uma época maravilhosa na Europa, depois já da energia a vapor, começou-se a explorar a energia petrolífera e começou-se a explorar a indústria da aviação e a indústria automóvel, através de outras fontes de energia, do petróleo e até da eletricidade. Havia muita perspectiva. Vivia-se realmente grande perspectiva de evolução, de tecnologia, e supostamente era fantástico. Estou quase já a chegar ali à época em que depois começou os confrontos da Primeira Guerra Mundial. Vou voltar agora a falar na Alemanha. Porque que a Alemanha... E Martinho Lutero e Gutenberg, via-se que a Alemanha era já um povo que intelectualmente era esclarecido e tal, mas a Revolução Industrial, embora tenha sido a Inglaterra houve uma altura que teve dificuldades na matéria-prima. E onde é que houve muita matéria-prima? Onde é que havia uma área na Europa com muita matéria-prima? Foi ali nas margens do Reno, na bacia do Ruhr, na Alemanha. E, enfim... aquela zona da Europa começou-se a industrializar de uma forma fantástica, uma coisa inacreditável. Portanto, a Revolução Industrial deu-se na Inglaterra porque eles tinham uma burguesia livre, empreendedora, e depois também tinham as colónias e eles queriam alimentar o seu mercado através das colónias, além mundo, essas coisas todas. Falando agora aqui das colónias, a Alemanha demorou muito tempo a unificar-se. Foi um império, o Império Germânico, demorou muito a unificar-se, e então a corrida às colónias, eles atrasaram-se imenso na corrida às terras inexploradas pelo mundo. E então Otto Bismarck... Eu conheço Otto Bismarck, isto agora é um à parte, porque havia ali um bar em Cascais que era o Bismarck. Aquilo era só putaria, mas lembro-me de lá ter ido uma vez. Foi a primeira vez que ouvi este nome. Mas então, enfim, Bismarck fez a Conferência de Berlim, para que, com vários países, em que queria que fosse concedido à Alemanha terras que não estavam que sabia-se que existiam no mapa, mas não tinham qualquer influência de nenhuma nação. E então a Alemanha, afirmando-se com os outros países e com o reconhecimento de todos os outros países que a Alemanha realmente era agora uma potência a nível cultural e industrial, a Alemanha queria também um pedaço, sendo um império, queria também mercado colonial. Enfim, só que aqui começou realmente aquela questão imperialista. Depois da Primeira Guerra Mundial, antes de começarmos a Primeira Guerra Mundial, que teve depois histórias fantásticas para quem gosta de estratégia militar, aquela questão das trincheiras. Depois há mitos da Primeira Guerra Mundial, von Ransford, o Barão Vermelho, como é que ele se chamava? Eu acho que está aqui o nome dele. Von Richthofen, o Barão Vermelho, que foi um as da aviação, quando a aviação na Primeira Guerra Mundial, vejam bem, aquilo era tão arcaico, eles havia o lugar para o piloto e havia o lugar, um segundo lugar atrás, que era o gajo que levava uma metralhadora na mão e que lançava granadas e que andava a tentar acertar em outros aviões inimigos com uma pistola assim no ar, ou com uma metralhadora, enfim, sim, porque a metralhadora
apareceu já na Primeira Guerra Mundial. Portanto, aquilo ainda era muito arcaico na altura, mas enfim, vivia-se aquela época de que tudo era novo. Enfim, houve também Sir... Eu estava a dizer isto com sotaque francês, não. Thomas Edward Lawrence, arqueólogo, militar, agente secreto, diplomata e escritor britânico, que deu mais tarde argumento para um filme Lawrence de... Eu estou com sotaque francês porquê? Lawrence da Arábia. Quem se recorda deste filme? Lourenço da Arábia. Lawrence of Arabia. Enfim, houve histórias depois... Durou 4 anos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. Neste período muita coisa aconteceu, mas eu não vou entrar aí, só estou a entrar na questão da Alemanha se ter tornado forte, de eles acharem que tinham legitimidade para ter colónias. E depois essa situação não foi muito bem definida. Entretanto, houve ali confrontos entre os franceses e os alemães naquela zona da Lorraine, não sei o quê, uma zona francesa, faz fronteira ali com a Westfália, na Alemanha. Houve confrontos, já tinha havido confrontos entre... ainda na altura em que havia o reino da Prússia, em que a Alemanha ainda não se tinha unificado, e então os franceses já estavam ali com o pé atrás com os alemães. Entretanto, havia muitos impérios na altura, impérios cheios de interesses. O Império Francês, claro, ainda napoleónico, e Napoleão realmente deu uma projeção mundial à França inacreditável, tanto a nível militar, cultural, enfim. Foi precisamente Napoleão III que começou estes bifes com os alemães. Depois, o Império Inglês, ainda hoje existe, a Commonwealth, enfim. Depois na Europa, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro. Já fora da Europa, o Império Turco-Otomano. Também vamos considerar dentro da Europa o Império Russo. Depois também houve a unificação da Itália e havia muitos interesses, era ali nos Balcãs, que havia a Sérvia, como agora hoje já existe, a Bósnia-Herzegovina, a Croácia, enfim. Só que depois, para além dos impérios, havia as questões nacionalistas dos povos, por exemplo, os austríacos, embora houvesse o Império Austro-Húngaro, os austríacos pertenciam ao povo germânico e enfim, havia uma data de povos que estavam incluídas em impérios em que não se sentiam lá bem. Enfim, começou depois as questões dos nacionalismos, especialmente ali nos Balcãs, e aquilo estava um rastilho. Estava ali politicamente, aquilo estava, bem, ouve. Só que aqui a grande questão é que com a Revolução Industrial e com a Belle Époque, que as coisas estavam fantásticas a nível de tecnologia, só que a tecnologia também evoluiu no campo militar. Pela primeira vez já não era a guerra de espingardas com lanças na ponta, já era metralhadoras, já houve canhões movidos, os primeiros tanques movidos com lagartas, já houve aviões, como falei há pouco, de reconhecimento, já houve guerra naval pela primeira vez, a guerra com naval, mas com tecnologia, e depois os alemães inventaram o submarino. Tudo isto, quer dizer, já tinha havido anteriormente, só que de uma forma muito arcaica. E nós, putos, estão a sair, tenho que acabar o vídeo, os putos estão a sair da escola, vão dar grandes trilho. Portanto, vejam bem, meus amigos, a Revolução Industrial foi fantástica, mas militarizou os países de uma forma nunca antes vista, porque antes havia muitas guerras, mas havia uma batalha aqui, uma batalha ali. Agora foi uma questão com tanto armamento,
através depois houve pela primeira vez armamento químico, houve o gás mostarda que foi utilizado, que foi uma coisa inacreditável, pela primeira vez foi usado aquele gás lacrimal, enfim. A Primeira Guerra Mundial no fundo aconteceu por causa da evolução tecnológica da Revolução Industrial, nasceu também porque a Revolução Industrial foi um produto do livre-pensamento e da ciência. O livre-pensamento e da ciência nasceu pelas pessoas não se conformarem com o facto de não conseguirem explicar a sua existência e estarem só atidas a um clero muito fechado e que não explicava nada às pessoas e que ainda por cima não praticava os dogmas que impunha. Enfim, depois a Guerra Mundial propriamente, os impérios, os nacionalismos, os interesses económicos, os interesses coloniais, isso foi o apontar de armas. Quer dizer, depois pensava-se que este país está muito mais bem preparado do que o outro, ninguém tinha bem conhecimento da preparação dos países, e então foi uma guerra de trincheiras, depois estavam ali, enfim, depois houve até histórias fantásticas, como já falei há pouco. Houve depois também um Natal, penso que em 1917, os militares estavam cansados da guerra e então os dois lados organizaram no meio das trincheiras um jogo de futebol. Pessoal, isto é uma crónica, isto não é um tutorial de história, isto é o que eu acho da história e do que efetivamente levou à Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial depois aconteceu sequencialmente, porque a Primeira Guerra Mundial não ficou bem resolvida. Depois houve uma coisa inacreditável, que foi o Tratado de Versalhes, em que eles, os aliados ingleses, americanos e franceses, enfim, queriam espoliar a Alemanha, e os alemães não foram nisto. Houve uma pausa, passado 20 e poucos anos, depois nasce o Terceiro Reich, e então aí é que as coisas foram... Se bem que a Primeira Guerra Mundial até teve mais mortes do que a Segunda Guerra Mundial a nível de combate direto. Mas isso vou deixar então para um outro tema, depois se calhar falar propriamente na Primeira Guerra Mundial, não no contexto antecedente. Depois falar se calhar propriamente na Primeira Guerra Mundial e na Segunda também. Pessoal, o vídeo já tem quase 24 minutos, obrigado por me terem visto, um grande abraço, até para a semana.